E queridos irmãos, aqui quem vos fala é o evangelista Adriano, e nessa oportunidade nós estaremos discorrendo a respeito da lição de número 12, que será dada agora no próximo domingo, dia 19 de março de 2017, sob o tema Os antepassados de Jesus Cristo revelam a presença da graça de Deus. O texto áureo dessa lição está em Salmo 100, versículo 5, que diz: porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. E o texto de referência se encontra em Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 6. A introdução fala através da genealogia de Jesus Cristo. Dúvidas e problemas acerca da nossa natureza humana pode ser claramente explicada, bem como também vemos a manifestação da graça do Eterno. Aqui nós vemos no primeiro ponto, querido, a importância da genealogia de Jesus, ou seja, da genealogia, sendo mais preciso. Para os judeus isso era de fundamental importância, pois sem ela eles não poderiam provar que pertencia a alguma tribo e assim ficaria sem herança ou sem direito às herdades ou sem tomar posse das possessões. O ponto 1 vai falar de Jesus na genealogia de Mateus, aonde fala aqui sobre a intervenção de Mateus. A intenção de Mateus era comprovar que Jesus pertencia à linhagem de Davi e Abraão. Portanto, ele era o Messias predito pela palavra de Deus. Vai estar dizendo aqui também que outro fato importante aqui é a forma como Jesus foi gerado. E quando ele fala sobre isso, ele não fala apontando simplesmente para a manjedoura e nem o humilde estábulo onde Maria teve Jesus, mas fala da forma divina de como Jesus veio ao mundo, né? Aqui Mateus traz à tona esta linhagem movido pelo Espírito Santo, pois com isso ele estaria provando que Jesus era da linhagem de Abraão e de Davi. E então assim ele mostrava que realmente Jesus era o Messias prometido nas Escrituras, o esperado. E fala ainda da forma como Jesus veio ao mundo, não simplesmente da forma natural que ele nasceu, ou seja, de ter nascido dentro de uma manjedoura, de estar dentro de uma manjedoura e de ter nascido dentro de um curral, mas fala da forma com que ele foi gerado pelo Espírito Santo. E isto Mateus faz questão de enfatizar: ele veio do Espírito Santo e não de José. E diz: de Maria, mulher de José. Isto é forte. Como Deus é detalhista, tudo nos seus mínimos detalhes Deus coloca, que é para a gente poder entender, que é para a gente poder conectar-se com o pensamento de Deus, com aquilo que Deus tem, e mostra aí a grandeza do Senhor. Então, nessa linhagem de Mateus aqui, onde Jesus é apresentado, é exatamente o propósito, a intenção, como disse aqui, aqui em cima, é mostrar realmente que o Jesus, como está dizendo aqui no finalzinho, Mateus revela a origem de Cristo dentro da história de Israel, Jesus, o Filho de Deus. Ou seja, ele estava mostrando que Jesus era mesmo o Messias prometido. O ponto 2 vai estar falando aí sobre a genealogia e os seus personagens. Isso é interessante demais, irmão. Veja bem, aqui vemos uma declaração muito importante. Quem escolheu os personagens,
para ser colocado na genealogia, não foi Mateus, foi o Espírito Santo. As personagens escolhidas pelo Espírito Santo para compor a listagem ou a lista dos familiares de Jesus Cristo, sem dúvida, era muito intrigante. É só você ler isso aqui, ó. O texto de referência. O que vai estar dizendo aqui? Livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judas, seus irmãos. Gerou também a Tamar. Para que foi colocar Tamar aqui, moço? Vai lá em Gênesis 38. Não tem nada a ver. Minha cabeça. Gerou também a Tamar e Fares e Azera. E Fares gerou a Arão gerou a Arão gerou a Aminadab gerou a Nasson gerou a Salom, e Salom gerou de quem? A prostituta Raabe. Boaz gerou a Ruth a Obed gerou a Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a quem? Salomão. Olha o que ele diz, que foi da mulher de Urias. É como se o Espírito Santo estivesse falando assim, irmão. Você coloca aí, Mateus, o seguinte: tu coloca aí Davi, mas não esquece de dizer que Davi foi aquele que, para ficar com Betsabá, mandou matar Urias. Tu coloca aí a Salomão, mas não Salomão, mas não esquece de falar, Salomão é aquele rei sábio, mas que no final dos seus dias começou a se envolver com muitas mulheres e deixou com que a cultura das nações dela comandasse, ditasse, e acabou se tornando um adorador de ídolos pagãos. E por aí vai. Então veja que nessa genealogia e seus personagens só tinha peça rara. Porém, isso aqui, querido, quebra, como vai dizer aqui mais na frente também, um paradigma muito forte na mente de alguns que pensam que só pode ser usado por Deus. Me entenda, no decorrer da explicação você vai entender o que eu quero dizer. Só pode ser usado por Deus aquele que é santo, mas só aquele que vive em uma vida penitente de jejum, penitente de oração, penitente da leitura da Bíblia, por aí vai. Deus, quando chamou Abraão, Gênesis capítulo 15, está lá escrito. Deus não disse para Abraão assim: Abraão, você precisa primeiro ser perfeito, Abraão, e depois você precisa andar comigo. Não, Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. É andando na presença de Deus que nós somos aperfeiçoados. É de extrema importância nós vivemos no jejum, é de extrema importância nós vivemos em oração, é de extrema importância nós vivemos lendo a palavra de Deus, é de extrema importância nós praticarmos todas essas coisas que alimentam o nosso espírito, é de extrema importância, mas é pela graça. Bota isso na tua cabeça, meu querido, é pela graça e só pela graça que nós somos usados pelo Deus Todo-Poderoso. O que é graça, irmão? É perdão. O que é graça, irmão? É amor. O que é graça, irmão? É bondade. O que é graça, irmão? É benevolência. O que é graça, irmão? É tudo aquilo que compõe o Deus Todo-Poderoso. Não é só o favor imerecido, como está explicando. Jesus nunca falou de graça, falando da palavra graça, mas em todas as pregações em que Jesus expôs, a graça estava lá impregnada, e nós precisamos entender isso. A proposta do reino de Deus é isso, é nós vivemos a graça na prática no nosso dia a dia, perdoando, amando, sendo bondoso, sendo benevolente, sendo misericordioso, sendo paciente. Quando nós praticamos toda essa gama de coisas, nós estamos nada mais, nada menos do que cheios da graça. Santidade vem para minha e para a sua vida quando nós vivemos cheio da graça. É isso que nos santifica. Jejum, oração, leitura da Bíblia, essas coisas é de importância fundamental para a nossa vida, mas não é isso que santifica. Quem nos santifica é Deus. O terceiro ponto fala das teorias. E aqui o sumo desse terceiro ponto é informar a nós que
teoria não dita nada na vida de ninguém, se a gente não quiser. Se você quiser viver pelas teorias, vai, mas nós temos que viver pela vontade soberana de Deus. Aqui embaixo diz: essas teorias possuem suas fundamentações, mas de fato nenhuma delas pode entender o que se passa no coração do ser humano. Somente Deus conhece o interior do ser humano. Veja bem, querido, o que está dizendo a nossa conclusão. As teorias que tratam acerca da vida humana e seus mais variados problemas de existência não passam de meras teorias. Embora possuam suas fundamentações, o fator determinante para a transformação de uma vida está em Jesus Cristo. Nele tudo converge, nele tudo é possível. Quem tem que ditar alguma coisa na sua vida é Deus, é Jesus, e não teoria, tá? Próximo ponto vai falar a respeito: Deus gerou graça em meio à desgraça. Ou seja, está falando aqui do cenário aonde foi manifesta a graça, do cenário aonde foi manifesta a graça. O que acontece? Você vai ver aqui, olha, até escrevi aqui. Ponto 2. Fala de como Deus gerou a sua graça em um ambiente. Foi manifesta em um cenário que era só de desgraça. Ou seja, quando Jesus veio a esse mundo, o que imperava? Todos os pecados destituídos estão do reino de Deus. Então, é por isso que o apóstolo Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não é para fazer uso, igual alguns pensam a respeito desse assunto, igual eu li num livro, que aonde o pecado está abundando, a graça de Deus vai superabundar, dando a entender que eu posso continuar pecando, fazendo o erro, cometendo o que eu quiser, porque de qualquer jeito a graça de Deus vai vir sobre a minha vida e tudo vai ficar bem. Não é nessa direção que o apóstolo Paulo estava falando a respeito disso. Então, o cenário em que Jesus foi manifesto é como está aqui na cultura patriarcal, cenário de mentira, de falsidade, de engano, de roubo, de muita religiosidade, porém nada de mudança de vida. O que é a mentira, querido? Mentira, segundo o dicionário, é o ato ou efeito de mentir, de enganar, de ser falso. Ou seja, não é aquela mentirinha que você conta, como foi o caso aqui de Abraão, que falou lá uma vez para o rei do Egito, outra vez para o rei de Gera, outra vez Isaac para Abimeleque, depois Jacó, influenciado pela sua mãe, foi lá e enganou seu pai Isaac para poder tomar a bênção da primogenitura. Você vê essas situações únicas na vida deles, depois você não vê mais relacionar isso. Mentira é um hábito contínuo, todos os dias, vive impregnado na pessoa. É por isso que quando Jesus estava pregando para os judeus ali em João capítulo 8, ele dizia que eles eram filhos do diabo, porque eles viviam com a mentira na boca deles. E a Bíblia diz assim: porque o vosso pai é mentiroso, nele nunca houve verdade, e desde o princípio ele mente, por isso vós sois filhos do diabo, pai da mentira. Então mentira é isso, querido, é uma prática contínua, é um hábito. Se nós temos essa prática, ou nós estancamos isso, ou vamos continuar caracterizados pelo mal. Porque ou você tem o perfil de Deus na sua vida, ou você tem o perfil do diabo. E o perfil do diabo é mentira, um deles. Então, já passando para o ponto 2, o poder de uma decisão. Tome logo a decisão de sair do pecado, da malésia, da mentira e passe a viver na verdade de Deus. E nessa questão aqui, o poder de uma decisão, nós temos 2 exemplos aqui. O de Temar, foi onde me confundi lá na lição, mas eu não me confundi não. É exatamente isso. É porque, irmão, a gente vai ficando velhinho, então a cabeça da gente deixa
de funcionar como deveria, né? Judá gerou de Temar, é isso mesmo, essa história todinha você vai ver lá no capítulo 38 de Gênesis. Eu achei que tinha me confundido, mas na verdade eu não me confundi. Então aqui, falando desse poder da decisão, vai ter esses dois exemplos, o de Judá com Tamar, né? E o de Raabe. O de Judá com Tamar, para você que não conhece a história, leia lá Gênesis capítulo 38, que você vai ficar por dentro da história. O de Raabe, você pode ler lá o capítulo 6 de Josué e uma parte do capítulo 5, que você vai ficar por história, que fala de duas ocasiões diferentes, de decisões que foram tomadas e de consequências que vieram. O cerne desse ponto é trazer para mim, para você pensar, que a gente precisa entender que toda decisão tomada, ela vem acompanhado de consequências. Ou seja, lei da semeadura. É que nem nós estudamos na lição 7. Se eu quero uma manhã de bênção, eu preciso plantar um hoje de bênção. Se eu quero uma manhã de vitória, eu preciso plantar um hoje de vitória. Então abra os olhos, irmão. Porque dependendo das decisões que você toma, é que você vai decidir se você vai ser abençoado ou não. Tomou decisões corretas, terá então consequências boas. Tomou decisões incorretas, terá então consequências ruins. Esse é o ponto desse cene aqui que fala a respeito do poder da decisão. E na questão do raiz de problema, isso aqui é muito importante para mim e para você. O que é que está na sua vida que não está agradando a Deus, que está atrapalhando, que está trazendo só problema para você? Aqui é um conselho de Deus, irmão. Nós temos que aprender com o exemplo dos reis bons, por exemplo. Os reis bons, aqueles que vinham logo depois de um reinado ruim, eles observavam onde o pai dele estava pecando. Eles iam lá e cortava. Enquanto aqueles reis bons estavam reinando, havia paz em Israel. Por exemplo, uma coisa que acontece muito frequente no meio de família, no meio de igreja, de trabalho, aonde se socializam: fofoca. E muitas pessoas brigam, discutem e fazem e acontece por causa de uma fofoca. Se você for parar, pensar, observar, para tentar entender da onde está surgindo o problema, você vai lá, corta na raiz do problema, acabou. Sem briga, sem contenda, sem nada. Então, para mim e para você que vivemos problemas, nós precisamos entender aonde é que está a raiz do problema. E existem 3 meios pelos quais surge problema na nossa vida. Primeiro, quando Deus nos prova. Segundo, quando Deus permite que nós sejamos tentados. E Ele diz que não vem sobre nós tentação nenhuma que nós não possa suportar e que seja humana. E terceiro, quando eu provoco problema para a minha vida, eu tenho que analisar de onde está vindo e eu tenho que ir na raiz do problema e cortar. Se eu não consigo, eu tenho que colocar o meu joelho no chão e pedir a Deus que me ajude, que me liberte, que me conceda este favor para que o problema seja estancado na minha vida, amém? Mas lembrando, irmão, que lutas, problemas, aflições, tribulações, pense nisso, são promotores de Deus para fazer que você seja uma pessoa melhor na bendita pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda vez que você passa por uma luta, uma dificuldade, você fica mais experiente. É o que nós estudamos agora na lição passada, na lição 11, no caso de Pedro. Você pega experiências extraordinárias. Então, não murmure, não reclame, só analise para saber de qual dessas 3 linhas está vindo. Se for da terceira, tente ver onde está a raiz do problema. Se não conseguir, bote o joelho no chão e peça a Deus, porque Deus sabe onde está e Ele vai conseguir cortar e estancar a raiz do problema na sua vida. O terceiro ponto fala a respeito da vontade soberana de Deus e de um projeto mais excelente, já é o primeiro subponto. O que acontece aqui, irmão? Aqui foi algo assim maravilhoso. A minha mente veio assim, eu vou passar o que veio sobre mim, no entendimento da revista. Tudo começa lá em Adão e Eva. Adão e Eva pecam. Lá Deus já lança o projeto de salvação. De Adão até Jesus Cristo foi toda uma jornada em que Deus trabalhou para que a promessa caminhasse, para que fosse consumada lá em Jesus Cristo, no nascimento dele, da onde nós começamos a falar dessa genealogia. Todos os patriarcas, toda a raiz de Judá,
elas tinham uma função fundamental nesse processo. Quando veio Jesus, do nascimento de Jesus até a hora que ele entregou a sua vida por nós, foi uma outra etapa. Ali estava sendo consumado o que tinha sido prometido lá atrás. De Jesus para cá é uma outra etapa. E é aqui aonde eu quero perguntar para você. Você sabe qual o seu papel no reino de Deus? Você sabe qual a sua posição na terra? Você é conhecido nos céus, você é conhecido na terra e você é conhecido no inferno, irmão. Os demônios sabem quem é você, o diabo sabe quem é você. Na terra você é observado por seus familiares, por seus colegas de trabalho, por seus vizinhos, por aí vai. E no céu, tanto Deus como o Espírito Santo, como Jesus e a sua gama de anjos, ele está de olho em nós. Aqui nós precisamos entender qual é o nosso papel no reino dos céus. Nós estamos aqui como arautos de Cristo, como embaixadores de Cristo, para fazer com que o reino de Deus seja proliferado na face da terra. Então, esse projeto excelente aqui, você está dentro dele. Você foi resgatado para dar continuidade no crescimento do reino de Deus. Alguém fez isso por você, pregando o evangelho para você, e você ouviu a voz de Deus, o Espírito Santo lhe convenceu, e agora você precisa dar prosseguimento até que Jesus volte na sua segunda vinda e consuma tudo que está previsto para os últimos dias. É necessário que você entenda a sua posição como igreja e faça a sua parte, porque não queira chegar diante de Deus com as mãos vazias. Por isso que Satanás tenta nos envolver com tantas coisinhas na terra, que é para a gente perder esse foco, perder esse alvo. O ponto 2 vai falar a respeito de uma atitude. Aqui vai falar da atitude que Maria teve, de obediência. Uma atitude de obediência. Aqui fala, não interessa as reações interpessoais que se estabelecem em nossa vida, em nossas famílias, no passado. Elas não podem anular a promessa de Deus. Ou seja, irmão, concluindo isso aqui já com o ponto 3, que vai falar sobre a quebra do paradigma, que vai acabar também nos levando direto para a nossa verdade prática. Eu não li ela no começo para ler ela agora, que a verdade aplicada, que diz assim: uma vez salvo e iluminado pela verdade da cruz, as cargas hereditárias não nos impede de sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Aqui diz, no quebrando o paradigma, não podemos impedir que as influências externas sejam mais poderosas que as internas. Afinal, Deus habita em nós através do Espírito Santo. Nascemos à semelhança de Adão, mas fomos resgatados por Jesus Cristo. Sendo assim, o que deve sempre prevalecer no regenerado é a semelhança com aquele que o gerou. Ajuntando tudo isso para tentar trazer uma conclusão e não ser muito longânimo, o que aconteceu na vida do seu tataravô, do seu pentavô, do seu ex-avô, do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, do seu tio, não vai acontecer com você. As teorias querem botar isso na sua cabeça, mas se você está em Cristo Jesus, toda a maldição foi cortada, estancada. Toda a maldição. E se você vê alguma coisa dessa se manifestando na vida do seu filho, de um velho homem, você tem que fazer a mesma coisa. Orar a Deus, dizer: Deus, eu não aceito que aquela genética ruim que eu tinha se manifeste no meu filho. Ele agora é teu servo. Toma nas tuas mãos e quebra toda a maldição. Hereditariedade, ela não tem poder na vida do cristão. Amém? Espero que esse pequeno comentário discorrido a respeito dessa lição possa ter te abençoado. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor me concedeu, Pai, de estar comentando mais essa lição. Que o Senhor abra o nosso entendimento e a cada dia nos dê mais sabedoria. E que quando as pessoas estiverem ouvindo, Pai, vendo
ó Deus, ouvindo esse comentário e me vendo comentar ele, ó Deus querido, que o teu Espírito Santo, pelas ondas da tecnologia, possa adentrar no coração de cada um, ó Deus, e fazer, ó Deus querido, que haja conhecimento, haja entendimento. Usa cada professor na escola no domingo que vem, Pai. Toma cada escola dominical espalhada pelo mundo, pelo Brasil, aqueles que estão estudando essa revista, os que estudam em outras revistas, mas que o teu Espírito possa estar trabalhando para que nós não seja uma geração de analfabetos da palavra do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, ó Pai.